Ele volta chateadão e tal para Lisboa, mas trazendo várias relíquias. No tempo que ele esteve em Jerusalém, ele achou uma árvore lá, pegou um galho de uma árvore bonita que tinha lá, pediu para uma pessoa montar uma coroa de espinhos, que ele fajuntamente, e com uma avaliação do amigo dele, Dr. Topsius, ele usa essa... Onde eu parei? E aí ele forja uma relíquia. Na verdade ele traz várias coisinhas de lá, né, que são pequenas relíquias e fajutas, né? Um prego enferrujado que diz que foi um prego usado na Arca de Noé, e mais uns pregos que ele diz que foram pregos usados na crucificação de Cristo. Traz umas coisinhas assim que são consideradas sagradas, tipo a aguinha do Rio Jordão, abençoada e tal. Mas a grande relíquia, na verdade, é essa coroa que ele pediu para uma pessoa montar com os galhos de uma árvore lá de Jerusalém, que ele disse que seria a própria coroa de espinhos usada por Cristo na crucificação. E aí essa relíquia, que era uma relíquia, porque a Titi, quando o enviou, falou: meu filho, meu sobrinho, me traga uma relíquia que possa me abençoar, trazer bênçãos para minha saúde e tal. E ele realmente foi para lá com toda essa intenção, porque se ele deixasse a Titi completamente satisfeita, ele garantiria que a herança toda dela, né, na verdade que todo o dinheiro, todos os bens que pertenciam a ela, viriam para ele seria o herdeiro. Né? Então ele tem todo um cuidado com isso e tal. Aí quando ele chega, ele cria todo um suspense. Eu gostei muito dessa parte, vai criando suspense, você vai ficando naquela expectativa. Ele não mostra a relíquia para ela de um primeiro momento, ele fala: vamos esperar um momento do chá, um momento especial, deixa escurecer, cria todo um suspense. Né? Ele mostra as pequenas, né? A aguinha do Rio Jordão, isso aqui que eu trouxe e tal, mas a grande relíquia deixa para um momento especial. Cria todo um suspense, espera que os padres, né, que costumam visitar a casa dela, o procurador, os amigos que ela recebe para tomar chá venham, para ele poder apresentar a relíquia a ele. E nesse momento acontece o desastre, né? A tia, quando finalmente pega a relíquia e vai abrir e desmontar, e o papelzinho pardo onde estava embrulhada a relíquia, houve uma confusão, os pacotes foram trocados, e o que era para ser a relíquia, a coroa de espinhos, na verdade estava lá a camisola com batom, com perfume da mulher, da prostituta lá da mulher com quem ele havia se relacionado no Egito. E a mulher escorraça ele, a Titi escorraça ele de casa, ele é expulso, vai viver um tempo num hotel, descobre que as relíquias que ele vende, porque na verdade não vendia, né? As relíquias que ele trouxe, o que ele trouxe lá, a aguinha do Rio Jordão e tal, tudo isso poderia ser vendido, e esse era um comércio interessante que ele poderia se sustentar por um tempo, porque ele sai sem nenhum tostão furado. A Titi escorraça ele de casa, né, porque ele teve envolvimento com uma mulher. E aí ele vai se virando num primeiro momento, vendendo relíquias e botando um preço em cima disso, se aproveitando da fé do povo português, das pessoas que o procuram para comprar. Mas aí chega um ponto que a coisa já meio que... a coisa começa a feder, né? Porque primeiro ele vende para um cara que revende as relíquias dele, o que ele trouxe de Jerusalém. Depois ele fala assim: não, vou ganhar dinheiro sozinho. Começa a vender muita coisa, mas chega num ponto que as pessoas já desacreditam dele, né? Ele era um cara que tinha ido para lá e tal, mas aí de repente, por exemplo, né, o seu Lino, que é a pessoa que revendia as coisas para ele, fala assim: poxa, mas você já vendeu, por exemplo, 75 pregos que foram usados na cruz de Cristo, não tem mais o que vender, não tem 75 pregos, não foram 75 pregos usados na crucificação de Cristo, mas ele já tinha vendido 75 pregos, supostamente que foram usados na crucificação. Então na verdade a coisa, ele vai sendo desmascarado, vamos dizer assim, e aí ele não começa assim, não tem mais rendimento, não tem como viver mais disso, e ele acaba encontrando, num determinado momento, o Crispim. Crispim é aquele rapazinho que o idolatrava lá na época do internato. Crispim é dono de uma firma e conversa com ele, e ele decide dar uma chance do amigo trabalhar junto com ele na firma. Mas é interessante porque antes desse encontro, o Teodorico tinha tido uma espécie de alucinação. Uma noite estava num quarto olhando para um quadro que tinha a imagem de Cristo, e ele começa a culpar Cristo por ter sacaneado ele. Ele fala assim: que só pode ser você que me sacaneou, né, trocando os pacotes para a titia, minha tia, descobrir que eu sou uma pessoa hipócrita e que e me desmascarar diante da Titi. E aí de repente Jesus meio que parece que sai do quarto, do quadro, né, numa espécie de alucinação, e começa a falar para ele: não, você aqui é um cara hipócrita, completamente hipócrita,
você fingiu, porque ele começa a falar assim, mas eu sempre segui a religião, eu orava os terços, eu rezava os terços, eu fazia todas essas coisas aí, e você me sacaneou, como é que você faz isso? Aí, tipo, Jesus desce o quadro e começa a falar assim pra ele, não, mas a sua fé não era fé nada, você só fazia isso por ambição, você só fazia isso porque você, até o bem, as coisinhas sociais, o apoio, né, o trabalho social que ele fazia era só pra impressionar a titia, era por ambição que ele queria ficar. E Jesus desmascara ele e fala assim, você é hipócrita, você é hipócrita. E aí quando o Crispim chega pra ele, e o Crispim, uma pessoa que também afeita a religião e tudo isso, o Crispim fala pra ele assim, deixa eu fazer uma pergunta, você é religioso? Você vai à igreja, essas coisas? E aí ele pensa em mentir para poder ganhar um emprego ou ganhar a simpatia dele, mas aí ele lembra dessa alucinação que ele teve com Cristo dizendo para ele que ele era um hipócrita e fala, quer saber? Vou falar a verdade. Aí ele fala, ó, na verdade não. E ele fala a verdade mesmo, assim, não acredito nessas coisas, né? Eu já segui muito tempo, né? Mas assim, por causa da minha tia, mas na verdade não acredito nisso não. E o Crispim pensa e fala assim, gostei da sua sinceridade, achei que, poxa, vou te dar a oportunidade de emprego sim, porque eu prefiro uma pessoa assim, né, mesmo que não seja religiosa, mas que seja até disposto a seguir certas coisas como você seguia quando vivia com a sua tia, mas uma pessoa sincera em quem eu posso confiar e dá a oportunidade. Ele vai trabalhar, começa a crescer lá e tal, não sei o que. Ele acaba conhecendo a irmã do Crispim, a Jesuína, e ela é zarolha. Mas é, segundo a descrição dele, um mulherão e tal, e tem um bom dote. E num determinado momento ele diz isso pra ela, que ela é um mulherão, e meio que se interessa por ela. O Crispim, num determinado momento, chega pra ele e fala assim, e aí, quais são as suas intenções com a minha irmã? E de novo, o Teodorico pensa assim, vou mentir, aí lembra daquela alucinação com que você é hipócrita e tal, assim, quer saber? Olha, ele fala na cara assim do Crispim, assim, olha, eu não amo sua irmã não, mas eu tenho um grande interesse pelo dote dela, eu acho ela um mulherão. E se eu casar com ela, eu vou ser um bom marido. Crispim de novo, assim, gostei da sua sinceridade, ok, fechado, e acaba arranjando o casamento, ele se casa com Jesuína, se torna um pai de família, tem filhos, tudo. Tá? E no final da história é interessante porque aí ele se dá bem, ele ganha bastante dinheiro na firma, se torna um pai de família, uma pessoa respeitada, mas no final ele ainda fica sonhando e pensando que como poderia ter sido a vida dele se ele não tivesse sido deserdado pela tia. E volta a reinar na cabeça dele a ideia da hipocrisia. Ele acredita, ele começa a pensar e fala assim, puxa, se naquele momento eu tivesse sido rápido e tivesse continuado, persistido na mentira e na hipocrisia, ele começa a alucinar, né? Se naquele momento em que a titia abriu o pacote e viu aquela camisola, né? Aquela camisão e tal, eu tivesse dito que aquela camisa pertencia a Maria, e que era santa, e inventasse né, que algum padre atestou aquilo, etc., talvez ela tivesse caído na história e ele teria ficado com a herança dela e não a igreja. Tá entendendo? Meio que assim, no final da história, apesar de ele ter se dado bem falando a verdade, não sendo hipócrita, meio que ele deseja voltar àquela vida hipócrita e acha que a hipocrisia poderia ter, assim, feito dele uma pessoa pelo menos mais rica. Talvez, eu não sei, teria sido melhor para ele viver na hipocrisia. Ah, que coisa, né? Muito interessante. E aí ele critica a igreja também, porque, por exemplo, no final da história, o padre que acaba ficando com a maior parte da herança quase todos os bens da Titi, é um padre também que vive uma vida meio que hipócrita assim também, é ambicioso, melhora de vida, usa o dinheiro em benefício próprio e até tem uma amante. Aí você adivinha, quem que é a amante do padre Negrão, que é esse padre que fica com os bens? Da Adélia, lembra a Adélia? Aquela primeira mulher lá com quem o Teodorico se relacionou e que acabou trocando ele por um outro amante, o Adelino? Pois é, no final da história a gente descobre que o padre Negrão que ficou com a herança dele, também tinha uma amante e a amante era a Adélia. Extremamente interessante, gostei muito da história. Uma história muito bacana. Cariaça de Queiroz é um escritor fantástico. Então eu recomendo. Leiam, vocês vão gostar.